Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Aleluia, glória a Deus. 141. Guia-me sempre, meu Senhor, aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sempre que eu
história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Respirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu
Quero agradecer ao pastor Manassés e irmã Juliana a recepção que tem para conosco desde que chegamos aqui no final da manhã, e estamos felizes em poder retornar pelo 3º ano consecutivo dentro do trabalho da escola dominical, já tendo vindo outras vezes para outros trabalhos, mas tem dado certo nos últimos 3 anos, está também trazendo um auxílio em relação ao trabalho da EBD. Este ano, mais uma vez, vem conosco o presbítero Gastone Alves, que é o vice-superintendente, e os secretários, irmão Edmar Santiago e o presbítero Gilberto José, que cooperam também nesse trabalho, liderando a escola dominical em todas as nossas congregações. Por este motivo, nossas esposas não vieram, por causa de podermos ter a oportunidade de trazer a equipe da superintendência. Deixando aqui a nossa gratidão desde já pelo esforço, pela dedicação que os irmãos têm em pleno dia de semana, haja vista que a gente já vem de Belo Jardim, Arco Verde, Tapetim, Quixaba, e daqui seguiremos para Cabrobó, Santa Maria e Petrolina. Então, fica aí um dia para cada cidade, e às vezes o dia que fica para uma cidade é bom, mas para outra não é, e assim a gente tem compreendido a realidade de cada lugar. Pleno dia de semana, mas os irmãos se esforçaram e aqui estão, depois do dia de trabalho. Às vezes precisa faltar alguma atividade para vir à igreja. Então, irmãos, recebam as nossas sinceras palavras de gratidão pelo vosso esposo, bem como ao pastor e amigo Manassés, que tem também nos dado todo o suporte sempre que a gente entra em contato para fazer esse trabalho. Com a liberdade e a cordialidade que ele nos concede, ficaremos de pé para proceder com a leitura da palavra com o nosso vice-superintendente, o presbítero Gastone. Querida igreja, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Por favor, Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 1, verso 1, que é o tema geral dos nossos encontros de escolas bíblicas dominicais em todo o estado de Pernambuco. João, capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Já vou aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por favor, todos comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus abençoe. Nesta oração, apresentando o nosso pastor Roberto, toda a mesa diretora, o ministério da igreja, coordenadores de área, missionários e especificamente também o trabalho do ensino, escola dominical, todos que trabalham em direção, professores. Oremos para que Deus continue levantando homens, mulheres destemidos no ensino da palavra, da sã doutrina, combatendo as heresias, os modismos, as vãs filosofias que a cada dia estão tentando entrar na igreja. Mas nós fomos chamados para lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que Deus anule, neutralize toda a resistência e dê à igreja o bom manejo da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para esta oração, presbítero Gilberto. A paz do Senhor para a igreja.
Maravilhoso e eterno Deus, Pai de toda bondade, Senhor Jesus, nesta noite, diante de Ti estamos para adorar, Senhor, para exaltar o Teu nome. Deus eterno, todos os pedidos que aqui foram citados pelo Teu servo, o Senhor Deus, provedor de todas as coisas, abençoa esta cidade, abençoe esta igreja, o nós, digno pastor, Senhor, que faz o trabalho com excelência para glorificar o Teu nome, o Teu servo que vai ministrar a palavra. Abre a porta do céu, Deus eterno, estende as Tuas mãos de Deus nessa noite, nos dá um culto animado, abençoado. Abre o nosso coração, que possamos ter o entendimento aberto para ouvir, para recepcionar a Tua palavra, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós dividimos as oportunidades para que não fique pesado para nenhum de nós, e em cada cidade colocamos um companheiro. Então hoje estará trazendo a ministração da palavra o nosso irmão auxiliar Edmar Santiago, que está trazendo a temática O Evangelho Não Mudou. Dentro do assunto, no princípio era a palavra, nós temos trabalhado diversos subtemas, e aqui para Salgueiro ficou esse tema: o Evangelho não mudou. Porque tem gente que pensa que mudou, tem gente querendo mudar, mas o Senhor Jesus disse que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então vamos ouvir o servo do Senhor trazer o estudo bíblico em nome do Senhor Jesus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. O pastor pediu para avisar, irmãos, eu tinha esquecido que as crianças não estão aqui no templo e já foram direto para o trabalho. E daqui a pouco a gente vai lá para dar uma palavra. Quando os irmãos veem a gente saindo, não é falta de educação, é somente também para apreciarmos o trabalho que ali está sendo desenvolvido. Estou feliz por chegar nesta casa, mas uma vez eu tive aqui há 2 anos atrás com a superintendência. O presbítero Carvalho estava conosco, não foi isso? Veio eu, Carvalho, Gastones e o nosso pastor Renato, e Deus nos concede essa oportunidade de estarmos aqui novamente. Eu aprendo que quando a gente tem o desejo de voltar numa casa é porque a gente foi bem recebido e se sentiu à vontade. E eu me senti à vontade aqui. A gente vê um povo de Deus espiritual, acolhedor e cheio de vontade de aprender a palavra do Senhor. Nós vimos aqui os jovens, os adolescentes cantando aquele hino. Eu nem conheço esse hino, viu? Nem conheço, mas a gente sente algo tão diferente, tão gostoso. Porque enquanto a juventude e os adolescentes lá fora estão se perdendo e sendo enganados e iludidos, os jovens e os adolescentes na casa do Senhor estão dizendo: vem Jesus me buscar. Não é bonito? Vem Jesus me buscar, aqui não é o meu lugar, o céu é a minha casa, é a minha morada. Essas coisas, irmão, parece que Deus permite a gente ouvir para dar um combustível, para a gente se animar. Porque tem momento na nossa vida que até a gente mesmo quer fraquejar, mas quando a gente vê os adolescentes e os jovens dizendo: vem Jesus me buscar, aí a gente arde o coração e diz: vem Jesus buscar a tua igreja. É coisa assim que só Deus explica. Só Deus explica o que a gente sente. Como falou o nosso pastor, nós temos a temática deste ano do encontro de EBD. O verbo é a palavra. No início é a palavra, no início é o verbo, e o verbo é a palavra. A gente tiramos ali o verbo e colocamos a palavra, né? Porque entendemos que a palavra de Deus ali já está, a própria leitura da palavra de Deus já está apontando sobre a palavra que é o próprio Jesus. E o meu tema, irmãos, aqui o Evangelho não muda. Aí eu pergunto à igreja: tem evangelhos aí fora mudando ou não? A gente é propício falar sobre isso na igreja, sim ou não? Tem, irmão, tem tanta novidade no evangelho lá fora, que se nós não tomarmos cuidado, esse evangelho que estão pregando lá fora começa a entrar na igreja e a gente vai achando que está tudo normal,
que está tudo certo, que está tudo bem. Eu escutei alguém falando uma certa vez, dizendo que tem uns demônios que estão andando por aí, né, que tem um nome para eles, que é tanto faz, que é que tem nada demais. Né, uns demônios, pessoal, o que é que tem isso? Tanto faz, tem nada demais fazer isso, e a gente vai achando que é só palavra, mas não é. É o inimigo lá fora querendo botar o que não deve botar na igreja. Mas a igreja do Senhor, ela é brindada com o Espírito Santo e brindada pela sua palavra. As portas do inferno, irmão, jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então nós vamos falar hoje aqui sobre o Evangelho não mudou. Eu entendo, irmãos, que Deus, nesses últimos tempos, Ele tem trazido para nós milagres e acontecimentos, e a gente tem passado despercebido. Eu costumo dizer que essa pandemia que nós passamos aí trouxe um despertamento para os verdadeiros crentes, para aqueles que são fiéis, para aqueles que têm temor a Deus, para aqueles que servem a Deus com alegria, e trouxe esse despertamento para esse tipo de crente. Mas para alguns tipos de crente, outros se desviaram, não vieram mais, fraquejaram, não tiveram força. É Deus mostrando, irmãos, que mesmo nessa pandemia, Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Eu nunca vi, nem na história da igreja primitiva, algo acontecer para todas as igrejas, religiões, denominações, filosofias, seja o que for, fechar as portas. Mas Deus fechou a porta de tudo. Igreja católica fechou porta, igreja evangélica fechou porta, candomblé fechou porta, espiritismo fechou porta. E não foi só em uma região, foi no mundo todo. Era como se Deus dissesse assim: desperta, porque que ainda manda no mundo sou eu, e só vai subir para morar comigo quem for fiel. E para sermos fiel, precisamos aprender sobre o verdadeiro evangelho, irmãos, porque estão pregando um evangelho tão fácil, um evangelho de facilidade, um evangelho onde o céu está tão perto, que às vezes a gente não consegue nem se levantar da cama, que parece que o céu já está no nosso rosto, mas não está não. Não tem foguete, não tem avião, não tem ciência, não tem tecnologia, não tem filosofia, não tem máquina inventada por homem ou por quem quer que seja que leve o homem para o céu, se não for lavado, remido, santificado, purificado pelo sangue de Cristo. Não tem, irmão, não existe. Quando João disse assim, olha, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele estava aqui afirmando que a palavra é eterna. Você sabe o que é eterno? Deixa eu explicar a você um pouquinho do que é eterno. Eterno é algo, irmão, que não tem início, meio e nem fim. O eterno nunca começou, ele sempre existiu antes de tudo e de qualquer coisa. Quando ele diz aqui que a palavra, irmão, está lá desde o início, a palavra aqui no original início é princípio, é aquilo que veio desde o começo, é aquilo que tudo se originou-se dele. E quando nós dizemos que Deus é eterno, nós estamos dizendo que Deus ele não trabalha no tempo. É por isso que Pedro, quando escreve a sua carta, que alguns irmãos estavam dizendo, ele vai vir quando? Está demorando. Aí Pedro diz, rapaz, se acalma. Porque para você tem tempo, para ele não, porque para ele 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Não existe esse relógio para o nosso Deus. Deus não vive, irmão, dentro do Cronos, Deus vive dentro do Kairos, e o Kairos de Deus não tem tempo, ele é atemporal. Deus, ele é eterno. Deus nesse momento, Deus está lá no passado, Deus está aqui com a igreja, e Deus está lá no futuro, já esperando a igreja gloriosa. Agora explica um negócio desse. Quem explica? Você vai falar isso para um filósofo, os maiores pensadores eles não vão entender. Mas a igreja que não tem, muitas vezes, nem tanta ciência, mas tem um Espírito que revela o que é isso, entende o que é um Deus eterno. Está no mesmo tempo. Olhe para cá. Nós vivemos no presente, sim ou não? Você pode pensar e lembrar do que passou da sua vida, de agora, de uma hora atrás, de um dia atrás, de um mês atrás, de um ano atrás, de 20 anos atrás, você vai lembrar. Mas você sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a um segundo? Quem sabe? Ninguém sabe, irmão. Ninguém sabe. Nós vivemos o presente e temos a memória do passado. E olha que interessante. O diabo, o adversário de nossas almas, muitas das vezes vai lá no passado,
pega aquilo que a gente fez que não devia, traz para o presente, esfrega na nossa cara, para nos envergonhar e nos entristecer, porque a sua função é acusar. Ele é o acusador. Nós seres humanos, muitas das vezes pegamos algo que acontece no presente e esfregamos na cara de alguns irmãos. Estamos falando de evangelismo. Esfregamos na cara de alguns irmãos. E pasmem vocês, tem crente até que comemora quando alguém tropeça, quando alguém cai. Diz: olha aí, ó, não queria ser tanta coisa, caiu. É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? Cadê a igreja? Comemora, tem gente que comemora. Por quê? Porque o diabo pega o que está no passado, nós pegamos o que está no presente. Agora Deus que é eterno, Ele não se preocupa com o que aconteceu no passado. Ele está no presente para nos restaurar, e ao mesmo tempo Ele está lá no futuro, esperando eu e você, igreja gloriosa e edificada pelo seu Filho. Esse é o Deus eterno que a igreja serve, irmãos. Nós servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso. Ele é atemporal. Olha só o que eu botei aqui. Olha o que eu botei. O tempo não foi feito para Deus. O tempo foram feitos e criados junto com tudo que Deus formou. O escritor aos Hebreus diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Ele não muda. Nele não há sombra de variação. Nele não há mudança, Ele não balança, Ele não tosqueneja, Ele é o mesmo, irmão. E nós entendemos que Ele sendo o mesmo, Ele continua sendo santo, santo e santo. É por isso que quem anda no Evangelho, ele tem que andar em quê? Em santo. O irmão aqui entendeu, o irmão aqui pegou. Quem anda no verdadeiro Evangelho, ele anda em quê, irmão? Em santidade. Porque precisamos ser santo, porque o nosso Deus, Ele é santo. Vamos por aqui devagarzinho. Ele está afirmando que Jesus é o mesmo do Antigo Testamento, Ele é o mesmo do Novo Testamento, Ele é o mesmo da Antiga Aliança e Ele é o mesmo da Nova Aliança. O Evangelho, irmãos, ele não começou a ser anunciado com Mateus, com Marcos, com Lucas e com João, não. O Evangelho é anunciado desde o Éden. A partir do momento que o diabo foi lá e tentou o homem, atentou a Eva e eles caíram, Deus desceu no jardim e anunciou o Evangelho da salvação para eles desde o Éden, que o projeto de salvação do Evangelho das boas novas, Deus vem traçando durante toda a Bíblia. Quer ver uma coisa? Quando Deus tem a conversa com Adão e Eva depois da queda, qual é a primeira boas novas que Deus dá a Adão e Eva? Ele diz assim, olha, que da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Ele estava dizendo, não está perdido, caiu meu filho, foi, deslizou, deu um vacilo, tem problema não, vai passar um processo porque pecou, mas eu já tenho a solução para você, não está perdido, não está perdido. Desde o Éden, porque Deus, irmão, Ele não é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não foi pego de supetão, então o homem caiu e agora o que é que eu vou fazer? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, ninguém surpreende Deus. Diga assim, por quê? Porque Ele está no passado, no presente e no futuro. Ele sabe de todas as coisas, ninguém surpreende o teu Deus. João vai escrever em Apocalipse e diz assim, olha, que antes da fundação do mundo, Ele, Deus, já havia preparado o cordeiro para o sacrifício. Pegar de surpresa como? Quando o diabo pensou que tinha vencido, que tinha derrubado o homem, que não tinha mais solução, Deus já estava com um paraíso preparado para a humanidade. O paraíso já estava pronto, irmãos. Ninguém estava perdido. Deus é Deus, irmão, que surpreende, mas não é surpreendido. Você não entendeu? Deus é Deus que surpreende, mas ninguém surpreende a Ele. Jesus não muda, a sua palavra não muda, o Evangelho não muda. Veja aí Gálatas 1, o 8 e o 9. Quem é bom de Bíblia? Rapidinho. Outro já vai em Malaquias 3:6.
Gálatas 1, 8 e 9. Malaquias 3, 6. Na escola dominical vamos trabalhar a Bíblia. Fica com a Bíblia aberta, viu? Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, Sim. seja anátema. Seja anátema. Continue, pastor. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, Seja anátema. Anátema é maldito. Olha o que é que Paulo vai escrever aos Gálatas. Se vier, algumas traduções vai dizer assim, se descer um anjo do céu, e aí ele não está falando em tipologia, em figura, não, ele está falando literalmente. Se descer um anjo do céu agora, aqui no meio desse culto, e disser: para tudo, o evangelho mudou, acabei de descer do céu, e Deus disse que esse evangelho não é mais ele, é outro, e vou dizer a vocês qual é. Anjo, eu não estou falando aqui de figura, um anjo literalmente, você nunca viu anjo, mas se ele descesse agora e dissesse isso, sabe o que é que as sagradas escrituras nos orientam a fazer? Diga assim: maldito tu és, porque o evangelho é esse, a palavra é essa, a salvação é essa, não é outra. Estão atrás de tanta novidade, irmão. É tanto modernismo, é tanta coisa que estão trazendo para as igrejas, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai atrás. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e tem que ter cuidado, que ninguém vai para um abismo, irmão, enxergando abismo, a gente vai sem perceber. É assim ou não é? Quem já entrou em mata sabe, você está andando, de repente é um tronco, tropeça, de repente é um buraco, você cai, ninguém vai para abismo querendo ir não, irmão, é sem perceber. E vai chamando, vai chamando, vai chamando. Quem achou aí Malaquias? Porque eu, o Senhor, olha, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não sois consumidos. Ele diz: eu não mudo, eu não mudo. Olhe para cá. Sabe por que vocês estão assim? Diga assim: por quê? Estão aqui, diga assim: por quê? Porque ele não muda. A misericórdia dele continua a mesma, a bondade dele continua a mesma, a longanimidade dele continua a mesma. Quantas vezes quis Deus me destruir, mas Jesus disse: Pai, aí a misericórdia dele entra e diz: não, mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Não muda, irmãos. Em João 8,58, numa conversa de Jesus com os fariseus, com os judeus, tiveram um diálogo ali, depois você lê em casa. João 8,58 vai dizer que os fariseus perguntam a ele no meio de uma conversa, porque Jesus diz assim: eu sou antes de Abraão. Aí diz: como tu pode ser antes de Abraão? Tu não tem nem 50 anos. Fizesse nem 50 anos, tu é antes do que o nosso pai Abraão. Aí Jesus parou assim e disse assim: olha, Abraão naquele dia viu-me e se alegrou, porque antes de Abraão existir, eu sou. É o verbo. Lá no princípio ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou o que tu precisa, eu sou a tua solução, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu abrigo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua bandeira. Eu sou antes de todas as coisas. É o Deus a quem servimos. Veja o que é que vai dizer Tiago 1,17. Rapidinho aí, irmãos. Tiago 1,17. Em Apocalipse, pode abrir, viu? Em Apocalipse 22, ele diz assim: olha, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Olha que coisa linda, irmão. Quem achou, Tiago? Toda boa dádiva, sim, e todo dom perfeito vem de quem? Lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, olha, ou sombra de mudança. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Olhe para cá. Nada do que é bom é daqui, irmãos. Tudo que é bom é de lá. Vou repetir: nada do que é bom é daqui. Todas as coisas boas, todos os dons perfeitos, toda a boa dádiva vem do alto, do Pai das nuvens. Aí ele diz assim: ó, não há sombra nem dúvida de variação, em que não há mudança. É brincadeira.
Eu vinha conversando com o nosso presbítero Gastão, nosso vice. Eu não sei se foi nessa viagem ou foi algum momento que eu conversava, mas foi nessa viagem a gente conversando. Eu disse a ele: Gastão, eu já tive tanta experiência com esse Deus vivo, porque Ele é vivo. Crente que não tem experiência com Deus precisa ter. Crente que ainda não teve experiência com Deus precisa buscar mais a face dele, porque Ele é Deus de relacionamento. Ele quer. É você que não busca. E eu disse a ele: se um dia que Deus me guarde, eu vier me desviar, é porque eu sou um miserável. Porque o que eu tenho de certeza, de experiência, de que o Deus que nós servimos é vivo, é vivo, é vivo, irmão. Foi assim, meu presbítero. Ele diz assim: olha, eu sou o Alfa, Apocalipse 22, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. É o início e o fim de toda ciência e conhecimento para os gregos. Por isso que eles usavam essas duas letras como referência. É o início e o fim de toda ciência e conhecimento grego. Jesus está dizendo, quando ele se pronuncia Alfa e Ômega, que antes da ciência e de todo conhecimento, ele já existia. E que quando toda ciência e conhecimento passar, ele continua lá. Ele é antes da ciência e do conhecimento. E se a ciência e o conhecimento passar, ele continua lá. Diga assim: por quê? Porque teu Deus é eterno, teu Deus é eterno, teu Deus é eterno, Ele é eterno. Quando tudo passar, eu continuo no meu lugar, intocável. O Jesus que é eterno é o mesmo que salva. É ou não é? Só pode salvar quem é eterno, irmão. Quem é temporal não pode salvar ninguém. Quem é passageiro não pode salvar ninguém. Quem precisa disso aqui não pode salvar ninguém. Só quem oferece salvação é quem é eterno, é quem tudo criou e tudo fez. Simples assim. Falar de salvação é necessário. Ainda existem pessoas que dizem cristãos e que não creem na sua própria salvação. Você sabia disso? Eu li uma pesquisa agora há pouco, pastor Renato, uma pesquisa, viu? Que diz que 50% dos crentes que se declaram crente não acreditam na sua salvação. Olha que coisa séria, irmão. Foi uma pesquisa que fizeram. Tem crente, se você perguntar: irmão, se Jesus vier hoje, ou se tu morrer, tu vai para onde? Irmão, olha, eu preciso me santificar, eu preciso mudar algumas coisas. Não crê. Você é salvo. Você já foi lavado, remido, purificado. Teu nome já está escrito no livro da vida. Não deixa ninguém tirar isso de você. Estamos, irmãos, perdendo tempo de pregar o evangelho para quem precisa para pregar dentro da igreja. Me permita, meu pastor. Crentes na igreja com 10, 15, 20 anos, e a gente tem que estar corrigindo, chamando a atenção, orientando, porque ainda não aprendeu. Onde a igreja deveria estar lá fora pregando o evangelho, a gente precisa estar lutando dentro da igreja. Entenda isso, irmão. Que evangelho é esse? Os nossos pais eram presos, jogados dentro das arenas para as bestas-feras comer, e não negavam a fé. Nero ficava morrendo, rangendo os dentes, porque todos que eram jogados nas arenas, irmãos, gritavam e chamavam, dizia que Nero era rei, Nero era Deus, e ele se regozijava com isso. Quando se montava um cristão, o cristão levantava a mão e dizia: tu só está apressando o meu encontro com o meu Senhor, pode vir, para morrer. Hoje, olha, permita, viu? Posso falar? Olha, só a irmã Kelly, vou dizer só para a irmã, viu? Tá com medo, é? Posso falar? Pronto, mandaram, agora estou aprovado, viu, pastor? Crente, irmão, porque tirou do... Olha, pastor, chega para você: vou remover você daqui, botar para ali, para fazer um remanejo aqui, para melhorar. Pode tirar, pastor, o senhor é o pastor. No outro dia não vem mais para a igreja, depois não vem mais para o culto, depois não aparece mais, por causa de cargo. Estamos trocando a salvação por cargo. Passa por um irmão, olha o evangelho que a gente está vivendo, irmão. Passa por um irmão na rua,
O irmão dá a paz do Senhor, o irmão, às vezes o irmão ou a irmã está com tanta coisa na cabeça que nem vê. Isso acontece tanto comigo, irmão. O irmão depois já teve irmão que chegou para mim na igreja: irmão, dê a paz do Senhor ao Senhor. O Senhor nem deu, fiquei gaizinho, ele me perdoa, irmão, não lhe vi. É porque não veio, não dá a paz. Passei pela minha dirigente do ciclo de oração ali no centro, virou o rosto. Vamos mais para a comissão não, pastor. Olha para cá. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu senti a graça, eu senti o peso saindo de cima de mim, eu senti algo tão diferente. Eu não sabia que tinha diácono, eu não sabia que tinha presbítero, eu não sabia que tinha pastor, eu não sabia que tinha posição, que tinha cargo. Eu aceitei para ir morar no céu. É céu, irmão. O evangelho é levar você para o céu. O nininho dentro da igreja, irmão. Eu dei graças a Deus que tirou esse negócio de cortina. Quem é do tempo das cortinas? Irmão, era muito problema, irmão. A dirigente dizia que no aniversário a cortina era vinho, a outra queria azul, a outra queria... O pastor só faltava arrancar os cabelos por causa de uma cortina. De dobrar os joelhos e dizer: batiza, Jesus, salva, teu poder derrame na igreja, que isso aqui tudo vai ficar. Que evangelho, irmãos. Temos que pregar salvação para nós mesmos. Estamos como a dracma perdido dentro de casa. Está na igreja, canta que parece um curió, prega das telhas voar, se a gente não amarrar o telhado pula. Mas está perdido, feito a dracma dentro de casa. Tem o valor de ovelha, está dentro de casa, mas está perdido. Ei, Jesus vai levantar alguém para te achar, e quando te achar, tu vai pipocar e vai ser crente. Ei, irmão, salvação, irmão, é o principal assunto de Deus. Tudo que Deus faz é para salvar. Deus não está preocupado se teu vestido está bonito. Deus não está preocupado se tua gravata é bonita, é da moda, meu terno é da moda. Deus não está preocupado com isso não, irmão. Deus está preocupado é que tu não se desvie e caia. O filho dele morreu, foi pela tua alma, não foi por isso não. Irmão, olha, Lucas, não vou ler não, Lucas 15:7 vai falar que o único milagre... Posso fazer uma conjectura aqui? Não vou blasfemar não, viu? Eu creio que quando Jesus chegou lá no céu, depois desse assunto aos céus, chegou lá e disse: olhe, conheci tudo lá. Quando o meu povo lá embaixo orar, jejuar, botar a mão e um cego e ele enxergar, não façam festa. Quando ele botar a mão sobre um enfermo e ele for curado, não precisa fazer festa, não precisa. Se um coxo voltar a andar e meu povo orar na oração do meu povo, esse coxo andar na oração do meu povo, não façam festa. Agora, escutem, anjos, quando uma alma se converter lá embaixo, quando alguém entregar sua vida lá embaixo, que o céu estronde, que o inferno se abale, mas faça a festa. É o único milagre que a Bíblia diz que tem festa no céu. Olha, vai ter coisa que vem na hora, pastor, eu tenho que falar. Obreiro que fica de biquinho porque faz 2 semanas, 3 semanas que não sai na escala. Tenha vergonha, rapaz. Pastor não me botou mais na escala, ainda faz grupinho para falar do pastor. É assim ou não é? Ó, os obreiros confirmaram ali embaixo, pastor. Eu só pegar eles. Biquinho, pastor não me bota mais na escala, só quer botar João. Parece que só quem pode pregar é João. Está botando João porque Jesus está mostrando João. E quem Jesus mostrar, ele vai botar e tu fica calado, porque a igreja não é tua nem é dele, é de Jesus. Jesus faz como quer, com quem quer e aonde quer. Biquinho, com raivinha de cuidar da igreja, de ajudar o pastor a cuidar do povo, não fica criando problema.
ou não é, irmão? Estamos num tempo de um evangelho na igreja, irmão, que a gente tem que tratar a liderança, pelo amor de Deus, irmão. Cuidado como vai falar para não machucar com o líder. Jesus, sabe o que Jesus diz para líder? Cinge os lombos, meu filho, cinge os lombos, que é para aguentar. Eu botei você aí para aguentar o que vier, cinge os lombos. Irmão, em Lucas 3, quando Simeão pega Jesus no colo, ele diz assim, ó: despede em paz o teu servo, pois meus olhos viram a tua salvação. Olha para o sacerdote. Quando ele pega Jesus, que é levado no templo, no colo, que ele olha, ele conhece. Crente que está na igreja há 10 anos e não conhece o seu Senhor. Meu presbítero, está na igreja há 20 anos e não conhece Jesus. Pegou Jesus no colo e disse: despede o teu servo em paz, porque eu vi a tua salvação. Salvação é causa do Calvário, irmão. Jesus não foi para o Calvário para eu e você ter bens. Ele quer nos abençoar, sim ou não? Tem prazer de ver seu servo bom, mas o evangelho não é isso. O evangelho não é porta aberta. O evangelho não é recebe a chave. O evangelho é uma porta dentro da porta no teu emprego, que hoje agora a gente está atrás disso. Não. O Calvário, a causa do evangelho, a causa do Calvário é o evangelho. Não é nada disso, isso aí é consequência. Se Deus quiser dar, Ele dá. E se Ele não quiser dar, tu fica calado, porque tu é caco. Tá grosso, tá? Quer que eu pare e diga amém? Meu. Quer que eu continue e dê glória a Deus? Eu nem comecei, viu? Vocês estão querendo. Estão querendo, bora por aqui. Olha só. E Deus nunca é pego. Isso aqui eu já falei, eu vou passar aqui. Deus nunca é pego de surpresa, eu já falei. Vou botar aqui, ó. O evangelho não é brincadeira, o evangelho é coisa séria. Sim ou não, irmão? Estão brincando com o evangelho da igreja, o evangelho de Deus, do Senhor. O que a gente vê de barbárie, ó irmão, o que a gente vê. E depois dessa rede social ninguém esconde nada. É cada tipo de evangelho. E ainda tem crente que chama olhar ali, tá assim, é poder. Aí vai atrás, não é poder nenhum, é só emoção, sensacionalismo e bagunça. Evangelho é coisa séria, irmãos. Estão banalizando o evangelho. Estão banalizando o evangelho é coisa séria. Sabe por que as boas novas chegou a mim e a você? Porque um santo homem sem pecado, sem culpa, sem mancha, morreu na cruz e venceu o meu e o teu pecado para o evangelho nos alcançar. E a gente brincando, irmãos. Olha. Se desse, enfim, a Bíblia e depois de século encontrasse apenas um versículo, a humanidade que crê nela seria salva. Diga assim, por quê? Porque está consumado. Se pegasse todas as escrituras, botasse a lei, queima todas as Bíblias, o livro sagrado de todo o mundo e queimasse, a Bíblia sumisse. E depois, irmão, depois de 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, 1 milênio, sem Bíblia, nós ainda seríamos salvos se nós encontrássemos apenas um versículo que diz assim, olha, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo e deu o seu único filho, o que ele tinha de mais precioso, o que ele tinha de mais valioso no céu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisa de muito não, irmão. Bastava encontrar um trechozinho. Você já queimou papel e às vezes voa algum pedaço que não queimou, pronto. Só precisava fugir esse versículo para toda a humanidade ser salva. Porque está consumado, está feito, irmãos. Nunca bote a dúvida da salvação no seu coração. Não permita o diabo fazer isso. Ter dúvida de salvação, irmão. Que isso? Não permita, mas não permita de jeito nenhum. Olha, a palavra grega para estar consumado é tetelestai. Essa palavra é utilizada em negócio, que significa a dívida está completamente. Tu pagou o quê?
Eu e tu, se fosse dono de toda a terra e pudéssemos vender a terra, a gente não pagava essa dívida. Com todo o ouro, todo o tesouro, toda a pedra preciosa que tem aqui, a gente não pagava essa dívida. Mas ele foi lá e disse assim: está consumado. A dívida foi toda paga. Os gregos ainda usavam esse termo, está consumado, assim, ó. Era usado para questões legais e julgamentos, tendo o significado de a sentença ter sido totalmente cumprida. Não ficou nada, foi tudo feito. Tem mais. Ela também era usada como termo militar, tetelestai, que significa que a batalha foi inteiramente vencida. Por isso que Paulo usa a expressão linda na escritura que ele faz, e ele diz assim, ó: em Cristo Jesus nós somos vencedores. É assim que ele diz? Não, irmão, vencedor até o mundo é. É ou não é? Agora explica o termo mais que vencedor, não sei o que é isso, mas Paulo diz: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É o tetelestai, está consumado. Tu tem vitória garantida, tu tem céu garantido, tu tem proteção garantida. É o tetelestai, irmão. Quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz, ele anuncia: está consumado, a dívida foi totalmente paga, a sentença foi totalmente cumprida e a batalha é vencida. Olha o falso evangelho. O falso evangelho prega aqui religião e praca. O que é que o falso evangelho prega? Religião e praca. É assim ou não é? Já viu quem prega o falso evangelho? Ele nunca prega Jesus, ele prega a praca da igreja dele, ele prega a religião dele. É assim ou não é? Porque meu pai e minha mãe é de tradição, já foram, e eu você também. Porque a praca aqui tem nome. É assim, esse é o religioso, é o falso evangelho. Ele nunca prega Cristo. Não é Cristo que faz, é a religião e a placa da igreja. Já o verdadeiro evangelho, irmão, prega Cristo e é a salvação do mundo. Olha o que é que diz o falso evangelho. Posso ler? Vai ficar com raiva de mim não, viu? Isso aqui nunca foi no verdadeiro evangelho, está no falso evangelho. Deus vai te honrar. Olha. Você sabia quem era Paulo? Paulo era doutor, era mestre. Paulo era rico, a família de Paulo era rico, poderoso. Deixou tudo para servir a Cristo e propagar o evangelho. A ponto, irmão, de ser sustentado pela igreja. A ponto, irmão, de descer ele num cesto, porque queriam matar ele. A ponto de sofrer naufrágio. A ponto de atentarem contra a vida de Paulo. Esse é o verdadeiro evangelho, irmão. Mas isso aqui, olha que frase bonita: Deus vai te honrar. Aceite Jesus. Está difícil? Aceite Jesus, que tudo vai mudar. E se Deus não quiser mudar? O que Deus quer tratar na igreja é aqui, irmão. É aqui dentro, olha, é aqui. Isso aqui é tudo superficial. Quer ter coisa boa? Quer ter carro novo? Quer ter roupa nova? Quer ter uma vida saudável? Estude e trabalhe, e Ele vai te abençoar grandemente, porque Ele tem prazer. Mas a igreja, o evangelho é para te conduzir ao céu. Deus vai te exaltar. Olha o que tem de crente querendo ser exaltado. Parece que esqueceu João. Quando Jesus vai ser batizado: olha, João, tu vens a mim, eu precisava ir a ti. Não é assim? Eu não sou digno nem de desatar tuas sandálias. Olha Jesus, vamos fazer o que tem que ser feito. Hoje a gente quer ser honrado, sabe? Eu sou mais importante do que Jesus. Se eu não chegar, não acontece nada. Que nada, rapaz. Se não é Jesus, tu nem chega. Se não é Jesus, a gente nem chega. Só em abrir os olhos de manhã, irmão, a gente tem que agradecer. Porque é Ele que abre nossos olhos de manhã cedo, dando a vida, e diz: é mais um dia que eu te dou, é mais uma oportunidade que eu te dou. É só vitória. Rapaz, eu queria... Evangelho que diz é só vitória, irmão, que conversa é essa? Então eu estou fora do evangelho. Que é cada luta que vem na minha vida que eu digo: Jesus, chega aqui que eu não estou aguentando. É assim ou não é, pastor? É assim ou não é? Mas tem por aí pregando que é só vitória. Venha para cá que é só vitória, só no nome.
a casa está uma tribulação, é filho desviado, é bagunça dentro de casa, não tem ordem, e chega na igreja lá, é só vitória, é só vitória. Conversa, irmão, isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho, irmão. Toma posse. Isso aqui é o falso evangelho, viu? Toma posse, receba, porque às vezes não tem nem para ele quer dar. Deus vai te restituir 10 vezes mais. Olha, meu irmão, cuidado para não restituir, luta. Deus tem coisa grande para você. O melhor de Deus está por vir. Determine a bênção, decrete sua prosperidade. Deus quer somente o coração. Pode fazer o que quiser, Ele só quer o coração. Parece que Deus fez um curso de cardio lá em cima, né? Está tratando só coração. Quando a Bíblia diz que Deus olha para o coração, irmão, ali não é coração isso aqui não, ali é as nossas práticas, as nossas intenções, porque Ele sonda pensamento, Ele sonda coração, Ele sabe. Olha o verdadeiro evangelho, agora é palavra, viu? O verdadeiro evangelho, o que é que vai dizer? Arrependa-se dos seus pecados. Está assim ou não está escrito? Está assim ou não está? Arrependa-se dos seus pecados. Entre pela porta estreita. Está escrito ou não está? Obedeça os mandamentos de Deus. Está escrito ou não está? Viva em santidade. Está escrito ou não está? Ore sem cessar. Está escrito ou não está? Leia as escrituras. Está escrito ou não está? Se afaste do pecado. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem perder a sua vida, salva-la. Esse é o evangelho, irmão. Eu nunca vi Jesus decretando vitória de ninguém. A vitória na cruz é a salvação. Olha o que ele diz: tu quer vir após mim? Ele faz uma pergunta: quem quiser vir. Aí eu digo: quer. Eles, pronto, quer vir? Tome a sua cruz e o quê? Siga-me. Por quê? Porque cruz, evangelho é cruz e evangelho, irmão. O reino de Deus tem lei, tem ou não tem? Tem. Qual é o reino que não tem lei? Todo país tem seu rei, tem suas leis, suas normas, e o de Deus não é diferente. Se eu quero estar no reino de Deus, eu tenho que seguir as leis do reino dele. Se tu cometer uma infração aqui, tu paga ou não paga? Lá também. É por isso que ele diz: toma a sua cruz e siga-me. No mundo tereis. Não é bênção não? Não é vitória não? É não? É por isso que eu amo Jesus. Jesus não enganou a ninguém. Você está aqui porque você quis, você está aqui porque você quer. Ele não obriga ninguém a estar aqui. Agora tem uma coisa: lá no final de toda luta, de toda peleja, tem algo que Paulo diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, o que ele preparou para os seus. Simples assim, irmão. Quantos minutos? 15? Dá para a gente dar por aqui. Ó, o verdadeiro evangelho consiste em pregar as boas novas. O que é boas novas? O que é boas novas? O evangelho, irmão. O evangelho consiste em pregar as boas novas de salvação, permitindo o salvo entrar no reino de Deus. Leia aí Lucas 4,43. Vai, Gilberto, me ajuda. Lucas 4,43. O verdadeiro evangelho consiste em pregar as boas novas, permitindo o salvo entrar no reino de Deus. 43. Ele, porém, lhe disse: sim, também é necessário que eu anuncie a outra cidade, sim, o evangelho do reino de Deus. sim. Porque para isso fui enviado. Para isso ele foi enviado. É necessário fazer o quê? Anunciar o quê? O evangelho de onde? Mas o evangelho aí de fora só prega o evangelho daqui. É ou não é? Oi, irmão. Por mais que Deus nos abençoe, por mais que Ele nos dê, o que a gente tiver vai ficar aqui, irmão. As coisas do céu é diferente das coisas da terra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O evangelho a ser anunciado aqui é o evangelho do reino. São coisas divinas, coisas celestiais, coisas do alto. O evangelho não prega coisa daqui não, o evangelho prega coisas do alto. Ou o falso evangelho consiste em pregar o reino da terra, isto é, bens materiais, riquezas, prosperidade, as coisas do reino do mundo. E quem é o Deus desse século? Quem é? Sabe não é? Eu vou dizer que o Deus desse século é o diabo.
Por isso que ele quer que as igrejas preguem o evangelho das coisas daqui. Mas o verdadeiro evangelho manda nós pregar as coisas do... Pronto, já aprendeu isso, pelo menos já posso ficar tranquilo. 2, o verdadeiro evangelho prega o arrependimento, mudança de vida, a mensagem da cruz de Cristo, que é loucura para os que perecem. 1 Coríntios 1,18, eu vou andar aqui mais um pouquinho. O falso evangelho, quiser anotar, você anota aí, viu? O falso evangelho prega uma mensagem que soa bem aos ouvidos e necessidades do homem atual. O falso evangelho, quando você for numa igreja que ela pregar só uma mensagem, irmão, de autoajuda, que massageia seu ego, que tudo vai dar certo, fuja desse negócio. Fuja. Não quer dizer que Deus possa usar alguém e profetizar e dizer que vai abençoar. Eu já disse aqui que ele tem prazer, mas a função do evangelho é pregar o reino dele. 3, o verdadeiro evangelho apresenta um evangelho cristocêntrico, centrado unicamente no Senhor Jesus. 1 Coríntios 22:2 e 2 Coríntios 2:17. O falso evangelho apresenta um evangelho autopocêntrico, centrado no homem e suas vontades. É o falso evangelho. 4, o verdadeiro evangelho convence que aqueles que estão em Cristo passarão por aflições. Essa eu quero ler, Mateus 5:11 e o 12, quem pode ler? Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, enquanto eu tomo água. Bem-aventurados sois vós. Quando o quê? Quando vos injuriarem. Opa! Ô pastor, segure. Ô pastor, estão falando de mim, pastor. Eu estou sem força. Olha o que a Bíblia vai dizer. Isso é evangelho, irmão. Bem-aventurado quando vos injuriares. Por quê? Por quê? Não é porque você fez alguma coisa errada, você é bonzinho, não. É por isso aqui, ó, leia. E perseguirem. Sim. E mentindo disserem todo mal contra vós. Sim. Por minha causa. Por causa dele. Somos bem-aventurados quando somos injuriados, perseguidos por causa dele. Eu vou falar, tem coisa que vem, pastor, eu tenho que falar, viu? Faz o que não deve, o povo fala e ainda chega, se eu não me engano, aí é problema teu. Tu é bem-aventurado quando tu é perseguido por ele, irmão, por causa dele. Aí você perseguido, aí ele vou bem-aventurar você. Olha o evangelho falso, O falso evangelho consiste em dizer que estamos livres de problemas. Não se pode sofrer, pois isto é falta de fé. Olha, está sofrendo porque não tem fé. Conversa, rapaz. Que conversa. Mais fé do que Paulo teve. E o barco naufragou no meio do mar. O homem cheio de fé indo pregar o evangelho, o barco naufragou. Aí achou pouco, um anjo veio para ele e disse que não ia morrer ninguém. Quando chega na praia, uma serpente vem e ainda morde o homem. Tá medonho. Isso é falta de fé aonde? Não, irmão. Entenda que o sol nasce sobre todos e tudo. A chuva cai sobre todos e nós estamos sujeitos igual a eles. Agora nós temos fé, nós temos um Deus, nós temos proteção, nós temos escudo, nós temos guarida. Estamos livres disso não. O verdadeiro evangelho prega a ajuda do alto, Romanos 1,16. O falso evangelho prega a mensagem de alta ajuda. O que tem de pregador coach aí, pregando alta ajuda, ainda manda você ficar no espelho. Você vai para o espelho e diga, você vai vencer. Parece que o espelho é mágico, né? Você vai vencer e vai dar tudo certo. Conversa, rapaz. Sabe por que tu vence? Olha, tu tivesse livramento hoje que tu nem sabe. Deus livrou tu assim, desviou algo da tua vida hoje que tu nem sabe. Sabe por que tu está aqui hoje? Sabe por que tu tem livramento? Porque tu serve a um Deus que é eterno, vivo e poderoso. Não é por causa de alta ajuda não. É Ele. Se não é Ele, irmão, eu te digo, ó Israel, se não é o Senhor. É muita novidade, irmãos. É muita novidade. Sigamos o exemplo do nosso Senhor. Vou encerrar, viu? Os religiosos olharam para os leprosos e disseram, vai para lá, você é imundo. Cristo olhou para o mesmo leproso e disse, ser limpo. Olha a diferença do evangelho e do religioso. Os religiosos olharam para uma mulher adúltera e disse, apedreja.
Foi assim ou não foi? Foi ou não foi? Cristo olhou para a mesma mulher adúltera e disse: teus pecados estão perdoados, vais e não peques mais. Isso é evangelho. Os religiosos olharam para o ladrão e disseram: crucifica-o. Cristo olhou para o mesmo ladrão e disse: ainda hoje. Olha para cá. Aquele ladrão, se tivesse uma aposta nele, ninguém botava uma ficha naquele ladrão. Nem ele mesmo acreditava nele, a família dele não acreditava mais nele, estava perdido. Aí que ele olhou para Jesus assim na cruz, isso é evangelho, irmão. Olhou para Jesus na cruz e disse: cala a tua boca, eu e tu é culpado, esse homem é inocente. Senhor, quando chegares no teu reino, lembra de mim. Olha Jesus, no última hora, alguém que ninguém dava nada, isso é evangelho. Jesus diz: ainda hoje, não é amanhã não, é ainda hoje tu estarás comigo no que eu preparei antes da fundação do mundo. Isso é evangelho, irmão. O verdadeiro evangelho é poder de Deus para os que creem. Nunca foi o homem, sempre foi Deus. Porque agora o homem está se achando que pode salvar-se, né? Acha que ele mesmo é autossuficiente para se salvar. É pela obra, tem aí suas ideologias que salva porque faz boa ação. Tem um povo que sai de domingo aí pegando umas feirinhas, né? Que diz que aquilo ali vai evoluir ele. Na outra reencarnação ele vai nascer melhor. Não é assim? E aí tem gente que vai atrás desse negócio, mas não é pelas obras. Paulo vai escrever aos Efésios e ele diz assim: olha, pela graça sois. Isso não vem mediante a fé. Não é mediante a fé? Não vem de vós, mas é dom de Deus. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorifique. Mas é Ele, irmão, é Ele. Ele vai dizer que Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem. Olha que coisa, irmão. Tomando a forma de homem e morrendo em morte de cruz. Veja que coisa linda isso, irmão. Augusto Cury, Max Lucado, ele vai dizer uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim, olha: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só o Deus rei desceu e foi homem. É assim ou não é? Só o Deus rei, irmão, deixou sua glória, sua majestade e disse: eu não vou perder nenhum, eu vou, Pai, eu vou morrer por eles, eu vou salvar tudinho. É, irmão. Entenda que quando Deus criou tudo, Ele primeiro fez o quê? Os céus ou a terra? Quando Deus começou a criar tudo, Ele fez primeiro o quê? No princípio era o quê? No princípio era o quê? Os céus, sim ou não? No princípio eram os céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem Ele criou primeiro? Por quê? Por que Ele não criou primeiro a terra? Se você observar na leitura do Gênesis, da criação, Ele vai sempre criar algo de cima, depois Ele cria algo de baixo. Aí depois Ele cria algo de cima, depois Ele cria algo de baixo. Pode prestar atenção. Está sempre assim a criação. Ele cria algo que está acima, depois algo daqui. Algo que está acima, depois algo daqui. Sabe por quê? Diga assim, por quê? Porque a terra nunca foi referência para o céu. O céu é que é referência para a terra. Quando Jesus disse lá na cruz: tetelestai, está consumado, foi o que aconteceu lá no templo. Quem sabe? O véu do templo fez o quê? Aquele véu ali representava a separação de Deus com a humanidade por causa do pecado. O homem não tinha acesso a Deus. Quando Jesus disse: está consumado, o véu rasgou de cima a baixo. Por quê? Porque o acesso a Deus só quem dá é Ele mesmo, foi Jesus. Nunca é o homem, sempre é Ele. Isso é evangelho, irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho. Aí eu botei aqui, olha: não é a obra que você faz que gera salvação, Efésios 2, 8, 9, mas é a obra que Ele fez que gera salvação. Ninguém é salvo pela terra, todos somos salvos pelo céu. Religião é o homem tentando subir uma escada da terra para chegar ao céu, mas o evangelho é Deus descendo da cruz e do céu para alcançar a terra.
todo homem, eu botei aqui, não, isso aqui eu já disse. Então religião, irmão, é tudo aquilo que mostra o homem como que ele é quem traz a salvação. Isso é religião. Eu estava conversando com nossos companheiros uns dias desse aí, excelência nessa nossa viagem, e eu vi um padre falando que as dogmas da Igreja Católica, ela está superior à palavra de Deus, está acima da palavra de Deus, coisa do homem. Porque o próprio Jesus vai dizer que passa-se céu e passa-se a terra, mas a minha palavra não há de passar, porque ela é eterna. Ela é eterna, irmão. A palavra do nosso Deus é eterna. Ela não tem sombra nem dúvida de variação, ela é perfeita. Nosso pastor ontem pregava ali em Quixaba e dizia que um livro desse que foi escrito por 40 autores em 1600 anos, levou um período de 1600 anos para escrever esses livros aqui, com 40 autores em épocas diferentes, homens que nunca se encontraram, e você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não encontra uma contradição, nenhum defeito. Pode ter algum erro de tradução, na tradução a escrita pode ter alguma coisa, uma vírgula, uma letra errada, mas na sua essência isso aqui é perfeito, porque ela é a voz de Deus falando para a igreja. Para encerrar, leia a palavra, mastigue a palavra, se alimente da palavra. Muitas das vezes nós estamos, irmão, trocando, invertendo os valores. Passamos 2 horas, 3 horas assistindo uma série na Netflix, porque aquela desgraça, quando termina uma é para puxar outra e você não quer largar. Às vezes passamos um dia todinho na frente daquilo, quando vai ler uma palavra de Deus com 3 versículos está fechando os olhos. O que é que tem valor para ti? Isso aqui é alimento, isso aqui é substância para a tua alma, isso aqui é o que te conduz ao céu. Crente que passa uma semana, um dia, 2 dias, uma semana sem ler a palavra, irmãos. Se eu ficar sem uma refeição principal minha, eu fico nervoso, eu fico atacado quando eu estou com fome, nervoso. Agora imagina a minha alma, se eu ficar sem me alimentar disso aqui, é a mesma coisa, vai morrer. Isso é alimento para a minha alma, isso aqui é o que aviva o meu espírito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Anda com a palavra de Deus e tu não vais tropeçar. Aleluia. A tua palavra escondi pra eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e nas tuas águas, aleluia, agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Com vocês, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Edmar, que tem esse jeito enérgico de ensinar a palavra de Deus.
falar verdades que precisam ser ditas, porque o inimigo das nossas almas, ele tem duas estratégias em relação ao combate à palavra, que ele mira na palavra. Primeiro, ele tenta proibir, ele tenta botar pressão para a igreja se calar. Quando ele vê que a igreja resiste à pressão, aí ele vem com a segunda tática, que é a sedução. Então, em muitos lugares, muitas pessoas sucumbiram diante da pressão do inferno. Mas em muitos outros, a igreja militante venceu a pressão de Satanás. Então, como ele não consegue destruir, aí ele vem seduzir. E ele usa muitas vezes as astutas ciladas dos discursos bonitos, dos ensinos da falsa teologia, do pseudo-pentecostalismo. Então ele não desacredita totalmente, mas desacredita parcialmente. Por exemplo, uma grande distorção de Satanás, que entrou em muito seminário teológico, entrou em muita classe de IEBD. Tem gente que até fala isso e nem percebe a gravidade do que fala. Uma frase que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é um erro doutrinário, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando o diabo diz que contém a palavra, parece até que ele está concordando, mas ele mostra que a palavra de Deus é limitada. A palavra de Deus, ela é falha, ela contém erros, contém contradições, e nós sabemos que a Bíblia não tem nada disso. A palavra de Deus é inerrante, é infalível, é eterna, é viva, eficaz e cheia de autoridade. Jesus, inclusive, quando fez a oração sacerdotal em João 17, quando disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Foi a oração de Jesus. Ele não disse: a tua palavra, Senhor, é verdadeira, porque para dizer que a palavra é verdadeira, ela tem que passar pelo escrutínio, pelo crivo, pelo gabarito de alguém que vai dizer que ela é verdadeira. Ela tem que ser confrontada com algo maior do que ela, e a Bíblia não é confrontada por algo maior do que ela, é ela que confronta todas as coisas. Então ela não é verdadeira, ela é a verdade. O que está de acordo com ela é verdadeiro, o que não está de acordo com ela não passa por verdadeiro. Não é assim, irmãos? Então o inimigo das nossas almas, ele conhece Bíblia. Se tem alguém que conhece Bíblia, é o próprio Satanás. E nós vimos que no deserto ele quis citar versículo bíblico para Jesus. Vê que ousado. Então, às vezes, tem gente por aí afora com discurso aparentemente bíblico, e se a gente não tiver o discernimento, a gente é embaraçado, enlaçado, a gente cai num discurso que não tem nada de Deus. É por isso que a igreja precisa estar em comunhão com a palavra, com o evangelho puro e simples de Jesus, porque o que vai mostrar a gente se uma coisa é de Deus não é se a gente se arrepia ou não. Eu tenho sempre dito isso, porque o pentecostal, ele gosta do arrepio. Jesus está aqui, eu estou me arrepiando, ele está aqui. Isso não é prova de que Deus está em algo. É claro que o nosso corpo às vezes não suporta tanta presença de Deus, e às vezes se a gente segurar mesmo, a gente até voa. Mas eu não posso comprovar que algo é de Deus simplesmente porque eu estou me arrepiando. O que comprova se algo é de Deus é se está de acordo com as Escrituras. Não, irmão, o anjo está aqui que eu estou sentindo aqui, ele está abanando a asa. Não, isso não comprova que tem algo de Deus aí. O que comprova se é de Deus é se está de acordo com a palavra. É por isso que o apóstolo Paulo, veja aí na sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, ele orienta aquela igreja que sofreu muito bombardeio teológico. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, irmão. Porque com o que vem do inferno não tem conversa. Com o que vem do inferno não tem concessão, não tem adaptação. O que vem do inferno é para ser arrancado, é para ser extirpado, é para ser deletado por completo.
Não tem como fazer uma acomodação, não. É por isso que essas armas destroem os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e tem autoridade para trazer cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Paulo, quando deixou Timóteo para pastorear a igreja em Éfeso, ele deu um conselho em relação à defesa da fé muito forte, que serve também como conselho para a igreja nos dias atuais. Veja aí a segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2 e o verso de número 23. Ele diz para Timóteo: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Tem gente querendo dizer que é teólogo, que é seminarista, que é doutor, que é PhD em teologia, e fica envolvido em questões loucas, sem instrução, que promove contenda, debatendo se Adão tinha umbigo ou não. Por favor, irmão, o que é que isso vai contribuir com a mim, com a tua salvação? Hein? Se a escada que Jacó viu para o céu era de degrau ou se era reta. Por favor, irmão. E fica às vezes aqueles debates teológicos, que de teológico não tem nada, e vem justamente para tirar a igreja do foco, quando nós poderíamos estar investindo tempo para falar do mel, do fogo, da água, do leite, do pão, da espada, do martelo, que é a palavra de Deus. O que não presta, Paulo diz a Timóteo: rejeita, porque diz aí o verso 24: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, pronto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem o quê? A verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, o que vence o engano do mundo não é retórica nem persuasão humana. O que vence o mundo é justamente a palavra da verdade, que desfaz os laços de Satanás, viu? Com todo respeito, o que vai arrancar alguém desses laços do engano não é marcha, nem corinho de fogo tocado com pandeiro. Pode tocar o pandeiro até destarrachar. O que arranca alguém dos laços do diabo é a espada do Espírito, porque Jeová não vem para desfazer, desatar o laço, não. Ele vem logo para torar o laço, para Satanás não vir amarrar novamente. E Deus está dando autoridade à igreja aqui esta noite, viu, irmão? Alguém vem com toda uma retórica, com todo o discurso, pensando que vai me enganar e te enganar, mas na tua mão está a espada do Espírito. Levanta aí, levanta essa espada, irmão. Eita, espada poderosa! Alguém quer enganar a igreja, mas a espada do Espírito vai verdadeiramente cortar o laço, e ninguém vai ficar preso, porque na palavra tem libertação pelo poder do nome do Senhor Jesus. Use a espada. Alguém quer lhe enganar, alguém quer lhe embaraçar, use a espada do Espírito. Mas não é como Pedro, não, para arrancar a cabeça do soldado, não. Não é chamando alguém de demoniado: sai daqui não, se tu vier para aqui tu vai levar fogo. Não, irmão, como disse o apóstolo, é com mansidão, mas é com autoridade. Toda vez que alguém queria vir laçar Jesus, Jesus usava a espada do Espírito e cortava o laço. Os fariseus chegavam e diziam: Jesus, a gente está aqui debatendo teologia e quer a tua opinião. O batismo de João. Aí Jesus fez: o tema é esse? Esse tema é bom, eu gosto. Eu aqui tenho uma pergunta para fazer a vocês. O batismo de João é do céu ou é da terra? Uma pergunta. Foi uma espada dada assim, ó, tá, no laço do diabo. Uma pergunta que Jesus fez. Porque se eles dissessem que era da terra, eles estavam indo de encontro à tradição. Se eles dissessem que era do céu, eles estavam confirmando que as coisas ali eram de Deus. Os homens ficaram calados. Não foi a única vez. Muitas vezes, quando eles vieram querer colocar um laço em Jesus, Jesus, com uma pergunta, mandava eles embora. E eles ficavam tudo agoniados. E uma vez, Jesus estava pregando no templo, na festa,
e mandaram os capangas prender ele. O Sinédrio já estava com muita vontade de prender Jesus, de acabar com Jesus há muito tempo. É porque Jesus ia escapando, porque o tempo estava determinado por Deus e não pelo Sinédrio. E quando mandou os fiscais lá prender Jesus, quando eles chegaram, sentaram no banco, começaram a ouvir a pregação. E Jesus: tome a espada do Espírito, desfazendo os laços. Acabou o culto, eles receberam a bênção, voltaram para o Sinédrio. E o alto clero disse: cadê? Capturou o homem. Isso aí tu não conseguiu, não. Rapaz, o homem prega demais. Varão, tu tem que ver ele pregando. Quando o homem abre a boca, ele fala umas coisas que ninguém nunca falou. Eita glória! A palavra de Deus tira a escama do olho. A palavra de Deus tira veneno da panela. A palavra de Deus tira a frieza. A palavra de Deus arranca o pecado. A palavra de Deus arranca a incredulidade. A palavra de Deus arranca a irreverência. Receba, a igreja, a autoridade da palavra para ver vida e ser transformada pelo poderoso nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja aqui em Salgueiro, que é uma igreja firme na palavra, é uma igreja firme no evangelho, e não abra mão disso. Viu? Pode se arrebentar tudo, mas não abra mão da palavra de Deus na sua vida, na sua família, dentro da sua casa, no culto, na igreja, aonde a gente for, que a palavra de Deus seja o centro de todas as coisas. Amém?